Seja bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Olá, queridos. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Tema da nossa lição da Escola Sabatina: coragem para permanecer em pé. E nós vamos começar lendo 3 passagens da Bíblia. A primeira delas está em Atos, capítulo 5, versos 28 até o verso 32, quando Paulo escreve o seguinte: Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. O segundo texto está em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O último texto, Apocalipse capítulo 3, verso 11, João escreve o seguinte: venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. 3 textos muito interessantes que falam da necessidade de permanecermos fiéis àquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus significa que nós estamos negando a Deus. Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Cristo, e não com a autoridade papal. Eles diziam: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco dos valdenses, um grupo de pessoas que tomou a decisão de colocar a Bíblia como o centro da vida deles, o centro da vida religiosa, o centro de todo o seu viver. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua materna. Jean Liger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções da Bíblia. Já pensaram? Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam à Europa como mercadores, compartilhando a verdade. Alguns desses jovens se matriculavam em universidades e, à medida que a oportunidade surgia, eles compartilhavam parte das Escrituras com aqueles colegas que, guiados pelo Espírito Santo, demonstravam algum tipo de receptividade por parte da Bíblia. Muitos pagaram sua fidelidade com a própria vida. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, Salomão escreve assim: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. É fácil permanecermos fiéis à palavra de Deus quando não há nenhum tipo de ameaça. E quando eu falo ameaça, não me refiro apenas à ameaça de morte, mas à ameaça de perdermos o emprego, ameaça de perdermos amizades ou até mesmo relacionamento familiar. Mas Jesus disse que se eu não estiver disposto a abandonar tudo e todos por amor a Ele, eu não sou digno dele. Bom, eu espero que você possa entender, quem sabe fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os valdenses, esse grupo tão especial que pagava com a sua própria vida o simples fato de levar a mensagem a outras pessoas, levar a Bíblia a outras pessoas. Vocês estão vendo aqui atrás de mim uma parte da minha biblioteca. Eu tenho algumas Bíblias diferentes. Hoje nós temos Bíblia no celular, Bíblia
em áudio, Bíblia aqui no computador, mas naquela época era muito difícil e eles pagaram com a sua própria vida. Então, acho que a melhor coisa que podemos fazer é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de termos e podemos compartilhar agora a palavra de Deus com outras pessoas. Lembre-se sempre de compartilhar o nosso estudo, a nossa lição com outras pessoas. Eu espero você para o nosso encontro de amanhã. Um grande abraço e até lá.